Olá, pessoal. Bom, essa aula vai ser uma revisão bem rápida de genética de populações, tá? Não é o tópico central nosso do curso, mas eu acho importante a gente rever alguns conceitos de frequência alélica, frequência genotípica, falar de meiose, link de desequilíbrio, algumas coisas desse tipo. Então, eu vou caminhar rápido, porque é uma revisão, mas, obviamente, você vai parando quando achar necessário, pode visitar um livro e consultar material adicional se achar necessário, tá joia? Bom, vamos começar com frequência genotípica. Um exemplinho bem fácil com uma característica que a gente chama de mendeliana. Nesse caso, um único gene com dois alelos que caracteriza completamente a cor de galinhas. Então, tem essa raça de galinha da Andaluzia, e os animais que têm dois alelos besão são pretos, os animais que são heterozigotos, besão, bezinho, são azulados, e os animais que carregam duas cópias do alelo bezinho são os brancos, tá certo? Então é um mapa um para um, situação bem simples. Você me fala o genótipo, eu sei qual que é o fenótipo, você me fala o fenótipo, eu sei qual que é o genótipo, né? Então eu posso calcular as frequências genotípicas simplesmente contando os animais de cada cor, né? Então, eu contando as galinhas pretas, tem 46, eu sei que elas são besão, besão, dividido pelo número total de galinhas dá 40%. Ponto 4 é a frequência genotípica dos animais, né, de animais besão, besão, tá? E assim eu calculo para os três genótipos, os dois homozigotos e o heterozigoto, que são os azuis. E a gente está chamando de frequência P, H e Q maiúsculo, tá? O H é por causa de heterozigoto e o P e o Q são os dois homozigotos. Quando há dominância, nós vamos ver isso para frente, a gente considera em geral o P para o alelo dominante, tá? Mas tanto faz. Muito bem. Agora, a frequência alélica, né? Então, agora eu quero saber qual que é a frequência do alelo besão e qual que é a frequência do alelo bezinho nessa população, tá? Como é que a gente pode fazer? De novo, podemos contar. Então, os animais pretos carregam duas cópias de besão, os animais azuis carregam uma cópia de besão. Por isso que nós estamos aqui multiplicando, então, os homozigotos besão, besão por 2, mais os animais heterozigotos, que carregam uma cópia, e divido pelo número total de alelos, né? Eu tenho N indivíduos, cada um com dois alelos, são diploides, né? Então, 2N. Então, a gente vê que a frequência do alelo besão é 0,6 e, obviamente, o do outro alelo vai ser 0,4. Posso fazer por contagem para ver se dá certo, mas a soma tem que dar 1, certo? Agora, veja que eu posso dividir por 2 essa expressão. Então, aqui fica N besão, besão. Aqui fica N besão, bezinho dividido por 2. E aqui fica por N. E quando abrir o parênteses, então, a frequência alélica de um determinado alelo é a proporção de homozigotos para aquele alelo e mais metade da proporção dos heterozigotos, né? E a mesma coisa para o outro alelo. O quê? Não, isso aqui é tranquilo. Vamos ver um pouquinho mais complicado para frente. Bom, nós vamos estar vendo muitas distribuições, né, durante o curso, quando a gente falar principalmente da inferência bayesiana, né, distribuições a priori, a posteriori e tal. Então, vamos começar a formalizar alguma coisa aqui. Quando nós estamos classificando objetos, indivíduos em dois grupos, né, cada indivíduo é classificado em um ou outro grupo, é uma variável binária, né? E quando você olha um grupo de binárias, dá uma distribuição binomial, né? Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo, para vocês já pegarem a anotação, o y é uma variável resposta, e esse símbolo aqui tem distribuição binomial e tem dois parâmetros, o tamanho amostral e a probabilidade da categoria que você está modelando, né? Que a gente chama de sucesso. Em geral, o N a gente conhece e a gente quer estimar o P, tá? Essa aqui dá a distribuição de probabilidade para cada valor de Y. Você tem o tamanho amostral, o valor de Y aqui e o P, que é a probabilidade, tá? Então, P está entre 0 e 1. Se eu pensar qual que é o valor esperado de Y,
é o número, o tamanho amostral vezes a probabilidade do sucesso, né? E qual que é a variância? NPQ, tá? Então a gente vai ver muito isso quando estiver falando de alelo, frequência alélica, esperança e variância. Aqui está um exemplo de uma distribuição binomial de tamanho de N7 e com probabilidade 0,3, tá? Então tem uma chance aqui entre 5% e 10% de ter zero sucesso, quase 0,25 de ter um sucesso, e assim por diante. 7 vezes 0,3 dá 2,1, então a esperança é próxima dessa barra aqui, né? Seria um valor de 2,1. E a variância seria 7 vezes 0,3 vezes 0,7. Uma generalização da binomial é quando você tem mais do que duas categorias, né? Então, agora eu modelo a observação em cada uma das categorias. Obviamente, a última é N menos a soma dos demais. E veja que a expressão realmente se reduz ao que nós tínhamos quando se tem só duas categorias, tá? Então, aqui são as K probabilidades. De novo, a probabilidade tem que somar 1, então a última pode ser modelada como 1 menos a soma de todas as outras, né? A esperança para cada categoria, quantos indivíduos você espera observar em cada categoria, é N, que é o tamanho amostral, vezes a probabilidade daquela categoria. E também a variância. E você pode pensar na covariância entre categorias, né? E veja que tem um sinal de negativo aqui, porque é esperado mesmo. Quando a gente aumenta, quando o N está fixo, você aumenta a contagem numa categoria, você tende a diminuir a contagem para outra categoria, né? Então, essa é a distribuição multinomial. Vamos formalizar um pouco mais estimação de frequências alélicas. Nós vimos que a gente pode simplesmente somar quantos alelos tem do alelo que você está interessado, dividido por 2n, né? Quando é uma situação de codominância, que nem a das galinhas, você me fala o fenótipo e eu já sei o genótipo, né? Então fica fácil, realmente. O fenótipo é um marcador já para você, te dá o genótipo, e aí você calcula, então, a frequência de cada um dos alelos, e variância e covariância, e assim por diante. Um outro exemplo aqui em humanos com codominância, e nós temos o grupo sanguíneo MN, né? Os indivíduos homozigotos, tem o tipo M, os heterozigotos, que são os MN, e os tipo N, que são os homozigotos para N. Tenho essas contagens, facílimo, faço as contas como a gente apresentou, tá? De novo, você para o slide, para a apresentação, se quiser fazer na mão isso e tudo mais, tá joia? Veja que a gente mencionou o Crow no começo do curso, é do livro dele isso aqui. Agora uma situação um pouquinho mais complicada. Veja que não é 1 para 1 o mapa genótipo para o fenótipo. Claro que o genótipo te leva para um fenótipo, mas nesse caso, você me fala o fenótipo, eu já não sei exatamente o genótipo. Esse é o tipo sanguíneo do ABO, né? Então, os indivíduos que carregam, que são homozigoto azão ou azão A-O, são do tipo A. É a mesma coisa para o B, mas se o indivíduo tiver uma cópia de A e uma de B, ele é do tipo AB, e se ele não tiver nem A nem B, tiver só dos Os, ele é tipo O. Então, esses dois sim, você me fala o tipo sanguíneo, eu sei qual é o genótipo. Mas aqui, desculpa, se você me fala qual é o fenótipo, eu sei qual é o genótipo. Então, mas aqui não, se você me falar que o indivíduo tem tipo A, você não sabe se ele carrega ou não o alelo O. Tá? Como é que a gente faz? Então, se a gente contar, você tem um grupo de indivíduos, você faz a tipagem sanguínea, você sabe os 4 grupos, mas como é que você calcula as frequências alélicas, né? É um pouco mais complicado e nós temos que ter uma suposição adicional e vamos discutir então agora as proporções e depois o equilíbrio de Hardt-Weinberg, tá? O que diz isso? Se você começar uma população, né? Olhou uma população em qualquer estágio que ela está, com essas 3 frequências genotípicas, né? E aqui eu tenho as frequências alélicas. O que acontece se, independente, essa população pode estar em equilíbrio, pode
pode estar em seleção, pode ser uma população de imigrantes, seja o que for. Numa determinada condição, eu tenho essas frequências genotípicas e essas frequências alélicas. O que acontece se eu tiver uma geração de acasalamento ao acaso? Então, o que acontece? Vamos assumir também que a frequência genotípica e alélica, portanto, é a mesma para machos e fêmeas. Tá? Então, qual é a probabilidade de acasalar ao acaso um macho besão-besão com uma fêmea besão-besão? A probabilidade de uma besão-besão é a frequência genotípica besão-besão, que é P maiúsculo, e a mesma coisa para o macho. Então, essa é a probabilidade de um acasalamento besão-besão com besão-besão. E assim por diante, né? São as probabilidades de cada um desses 9 possíveis acasalamentos, olhando o genótipo do macho e da fêmea. O que acontece? Para cada um deles, veja que aqui tem os acasalamentos, mas obviamente aqui tem fêmea besão-bezinho com macho besão-besão, e aqui eu tenho macho besão-bezinho com a fêmea besão-besão. Né? Então, tem acasalamentos que são o macho e a fêmea de diferentes genótipos, mas ele dá a mesma probabilidade na progenie. Né? Se você não estiver estudando características que são afetadas por a herança, se o alelo vem do macho ou da fêmea, porque isso acontece, né? Tem o silenciamento de um gene, se ele vem do macho ou vem da fêmea e tal, aí teria que levar realmente em consideração. Mas vamos supor que aqui, se você é besão-bezinho, não interessa se o teu besão veio do pai ou da mãe, tá? E assim, e o bezinho também. Então, essas são as possibilidades de acasalamento, daqueles 9 se reduzem a esse, as probabilidades, e aí, dentro de cada um deles, qual que é a chance, a distribuição, né, de genótipo nos filhos? Né? Então, se eu estou acasalando besão com besão, obviamente todo mundo vai ser besão. Quando eu acasalar heterozigoto com heterozigoto, eu tenho 1:2:1 a proporção. Né? Então, o que eu faço agora? Eu calculo a frequência de cada um dos 3 genótipos na progenie, somando todas as possibilidades. Eu vou voltar aqui, ó. Então, eu quero saber a chance de ser besão-besão. É 1 vezes esse, mais 0,5 vezes esse, mais 0,25 vezes esse, assim por diante. Né? Então, eu somei. Olha o que aconteceu. A frequência genotípica fica P ao quadrado, Q ao quadrado e 2pq. Tá? E quando eu calcular a frequência alélica nessa nova geração, eu continuo com P e com Q. Tá? Faço essas continhas aqui. Então, veja. Bom, vamos acasalar de novo, fazer mais uma geração de acasalamento ao acaso. Então, é a mesma tabela anterior, só que agora eu estou usando as frequências genotípicas da primeira geração de acasalamento ao acaso, e veja o que vai acontecer. Você pode calcular todas, eu vou fazer um só aqui, ó, a frequência do besão-besão na segunda geração de acasalamento ao acaso também é P ao quadrado. Tá? Então, o que a gente vê é que no momento que você faz um acasalamento ao acaso, você coloca as frequências genotípicas iguais a P ao quadrado, 2pq, Q ao quadrado. As frequências alélicas continuam P e Q. E dali para frente não muda se você continuar com o acasalamento ao acaso. Interessante, né? Então é isso que diz a proporção de Hardenberg equilíbrio. Se você tiver 2 alelos, P e Q, as frequências alélicas, ao quadrado vai dar as 3 frequências, tá joia? E se você tiver mais do que 2 alelos, continua assim, tá? A frequência de cada homozigoto é o quadrado da frequência alélica do alélico específico, e a frequência de cada heterozigoto vai ser 2 vezes a frequência dos alelos, né, dos 2 alelos. Tá bem? E aqui fica, então, esse gráfico onde eu tenho a proporção de um dos alelos e a proporção do outro alelo. Vamos pensar bialélico aqui, né? Então, se eu tiver somente um dos alelos, eu tenho todo mundo homozigoto para aquele alelo e 0 heterozigoto e 0 homozigoto para o outro alelo. Aí, conforme eu vou aumentando a frequência do alelo que não existia, eu começo a ter mais gente homozigoto para ele, até chegar em 1. E a frequência de heterozigoto, na verdade, chega no máximo, que é quando os 2 alelos são iguais a 0,5. Tá?
Então, aí eu vou ter 0,25 de cada homozigoto e 0,5 de heterozigoto. Tá bom? Isso sob o equilíbrio de Heisenberg, né? Na verdade, proporções, que eu vou ter que falar mais alguma coisa para você garantir equilíbrio, falta alguma coisa. Muito bem. Agora, como é que a gente usa, então, essa ideia de Heisenberg equilíbrio? Se você for capaz de assumir essas proporções, né, se você tiver numa população próxima do que a gente vai chamar de equilíbrio de Heisenberg, você pode usar isso para resolver problemas de cálculo de frequência alélica e frequência genotípica. Então, veja aqui, ó, um exemplinho simples, que é esse cinturão branco no ombro dos porcos. Na verdade, se o indivíduo carregar uma cópia, pelo menos uma cópia do alelo W, que é dominante nesse caso, ó, tanto faz o indivíduo ser WW grande ou WWzinho, ele tem essa marca. Tá? E somente os animais que não carregam nenhuma cópia do W grande, são os zigotos Wzinho, eles têm a cor cheinha, sem marca. Tá? Então aqui eu sei que tem um indivíduo que tem pelo menos uma cópia de W, e esses com certeza são Wzinho. Tá bom? Então vamos dizer que eu tenho um grupo de animais de 1.000 porcos, né, em acasalamento ao acaso, e eu conto 910 com cinturão e 90 sem cinturão. Quantos que a gente espera que sejam heterozigotos? Vamos supor que você está querendo montar uma raça e você quer todo mundo com cinturão, então você quer só selecionar indivíduos que são homozigotos para o cinturão, que assim garante que todo mundo vai nascer com o cinturão, a cinta branca, e então eu quero selecionar indivíduos homozigotos. Então eu quero saber a proporção de heterozigoto. Tá? Então veja, os indivíduos, eu consigo estimar a frequência do Wzinho contando os indivíduos que têm cor sólida. Tá? Então eles me dão, então deu 0,3 de Wzinho, então é 0,7 Wzão. E qual que é a frequência então de heterozigoto? 2pq. Então 42% da população é heterozigota. Tá? Então, dos 1.000 animais, eu espero que 420 sejam heterozigotos. Tá? Agora, se a pergunta for, isso aqui é uma coisa que nós vamos estar trabalhando muito com probabilidade condicional, né? Qual que é a proporção de homozigoto dentre aqueles que têm o cinto branco? Então, eu tenho que olhar quantos que seriam homozigoto, Wzão, dividido pelos indivíduos que têm cinturão, e me dá 54%. Tá? Então, dentro daqueles que estão com o cinturão, mais da metade já são homozigoto para o alelo que eu quero. Muito bem. Então, vamos voltar agora no problema de contagem de alelo, de estimação, e formalizar um pouco mais. No caso do método de contagem que a gente estava usando, nós mostramos esse caso onde você me fala o fenótipo, eu sei o genótipo, então fica facinho calcular, né? 0,75, 0,25. Se eu for usar a suposição de Heisenberg equilíbrio, então eu tenho 3 genótipos e eu posso modelar como P2, 2pq e o Q2 e usar a fórmula da distribuição multinomial. E como é que é a estimação de máxima verossimilhança? Então, você primeiro constrói a verossimilhança, posso usar o log dela, que é mais fácil de derivar, e aí eu derivo igual a zero para achar o ponto de máximo, né? Então, a gente acha aqui 0,7548. Então, olhando 0,7548, realmente deu muito próximo desse aqui. Tá? Obviamente que nesse caso, eu não preciso fazer a suposição de Heisenberg equilíbrio. Eu posso contar, então isso aqui é exatamente a proporção que eu tenho nessa minha amostra. Mas, com a suposição, deu isso aqui. Então, nesse caso, deu muito próximo daquele, então parece que a suposição é boa, né? O problema é que quando a gente vai usar a suposição, você não está sabendo o valor. Nesse caso aqui, eu tenho o valor real. Eu posso comparar, então. Mas numa situação que eu
preciso usar o Hardenberg equilíbrio, eu tenho uma estimativa, eu não tenho como comparar isso com o valor real, né? Então, eu tenho que ter ideia se a minha suposição de Hardenberg equilíbrio faz sentido, né? Depende de como você, que tamanho é a população, se tem uma seleção forte ou não, e assim por diante. Agora vamos para aquele caso mais complicado, onde você me fala o fenótipo e eu nem sempre sei o genótipo, né? Qual é a frequência do alelo A, B e O? O counting método seria isso, a proporção do alelo A seria o P2 mais a frequência do indivíduos azão, e na verdade tem que dividir por 2 aqui, né? Seria 2PQ. Ah, não, teria que dividir por 2, acho que está errado aqui, preciso confirmar isso aqui. É a frequência do alelo. Ah, não, do tipo A. Desculpa, isso aqui é o tipo A, não alelo A. O tipo A é os indivíduos que são azão, mais os indivíduos que são azão. Tá? Isso aqui é a frequência genotípica. E aí, dentro deles, eu tenho então a contagem de quantos indivíduos são azão e quantos são azão. Tá? Usando a probabilidade condicional que a gente mostrou antes. Então, o que acontece aqui? Na verdade, você pode usar um algoritmo. Você começa com qualquer valor de frequência alélica ou genotípica e vai iterando até convergir. Esse aqui é um exemplo de algoritmo EM, que depois a gente pode discutir melhor. Você faz a expectation, depois maximization, expectation e maximization. Então, aqui no caso, se a gente começar com essas 3 frequências dos genótipos, e a gente calcula a frequência, a contagem de cada um dos genótipos. Desculpa, isso aqui são as frequências dos alelos e aqui são as frequências da contagem dos genótipos. E aqui é o starting point, não é zero aqui, tá? E aí eu vou calcular as frequências 1, depois 2, no sentido, essa aqui é a contagem da iteração, tá bom? Mas aqui é a frequência do alelo A, B e O. Então, eu faço isso, aí calculo, baseado na suposição de Hardenberg, eu calculo as frequências de cada um dos genótipos e depois eu atualizo a frequência alélica e eu faço essa iteração aqui, esse loop, até as coisas não mudarem mais, ou mudarem muito pouco, né? Como a gente faz com qualquer método iterativo. Então, o exemplo está aqui, a contagem de cada um dos fenótipos. Depois a gente tem um exemplinho para mostrar, se vocês quiserem. Seria até quem gostar de programar, você faça isso aqui. Pega essas fórmulas e faz isso. Começa em qualquer valor aqui que faça sentido, né? Qualquer valor, 3 valores entre 0 e 1 e que somam 1, são as probabilidades, e aí você vai convergir e chegar em 21.05.74 de frequências alélicas, tá bem? Bom, nós vimos a Hardenberg proportion, mas para você ter o equilíbrio de Hardenberg, então, mesmo que você pode ter uma população que está em seleção, mas por coincidência, numa determinada geração, as proporções estão seguindo o esperado do Hardenberg equilíbrio. Tá? Quando a gente fala em equilíbrio, nós temos que pensar across gerações. Né? Então, para uma população estar em Hardenberg equilíbrio, não é só estar com essas proporções de Hardenberg que a gente deu. A verdade é que você precisa tá constante isso. Então, a gente tem que assumir que não tem drift, quer dizer, a população é grande o suficiente de maneira que seria infinito, né, de maneira que as frequências alélicas não mudam simplesmente ao acaso. Não tem migração, não tem animal saindo ou entrando, pelo menos em proporções diferentes da que você tem na sua população. Não tem mutação e não tem seleção. Então, na verdade, isso é uma situação, né, que nunca existe para a gente, especialmente em populações de espécies de animais zootécnicos, interesses zootécnicos, que nós estamos
fazendo seleção. As populações não são muito grandes. Quando são grandes, mas a população efetiva, né, quando você pensa em termos de indivíduos independentes, né, não correlacionados, não aparentados, nunca as populações são muito grandes e sempre tem algum tipo de migração e inseminação artificial e tal. Então, assim, não existe nada em equilíbrio exatamente, né? A gente pode estar próximo do equilíbrio. A gente, em geral, faz testes de Hardenberg Equilibrium. Isso aqui eu costumo dizer que a gente está testando uma coisa que a gente já sabe, né? Se a gente tem uma população que é finita, então um pouco de drift tem. Mutação a gente sabe que acontece. E ainda pode ter seleção, pode ter migração. Então, assim, em equilíbrio nunca vai estar, né? Então, a gente está testando para um negócio que a gente biologicamente já sabe. Então, é um teste de estatística que não faz muito sentido. Mas a gente quer saber, né, quão longe nós estamos do equilíbrio. Isso sim é uma pergunta mais interessante. E que fica muito mais elegante responder, estudar usando a inferência bayesiana. Mas vamos mostrar aqui como seria um teste simples. Eu tenho a contagem observada, então, né, os valores observados, as contagens de cada um dos genótipos. Eu tenho 3 genótipos, né, aquele caso de um gene com 2 alelos. E aí a gente calcula as frequências esperadas. Então, a partir das contagens, eu tenho as frequências alélicas. E a partir delas eu tenho as esperadas, as frequências genotípicas esperadas, né? P2, 2pq, Q2 vezes N, me dá esses valores. E agora eu vou ver, então, quão longe os esperados estão dos observados, ou vice-versa. Então, eu pego observado menos esperado, ao quadrado, para evitar os negativos, e divido pelo esperado, tá? Então, isso aqui tem uma distribuição de Q quadrado com 1 grau de liberdade, que é, o Q quadrado é sempre assim, né? O número de classes menos 1, nesse caso daria 2, só que eu tive que estimar uma frequência alélica, então perco mais 1 grau de liberdade, então fica 1 grau aqui. Tá joia? No caso de múltiplos alelos, a mesma coisa, só que tem que fazer cada um dos genótipos, tá? Mas é isso aí. E no caso de múltiplos alelos também, a gente fica, vamos supor que você rejeitou a hipótese, mas aí você quer saber, mas quais são os alelos que estão com uma frequência acima, né, do esperado, as frequências genotípicas acima ou abaixo e tal. Então você pode fazer esse tipo de gráfico, buscar quais são as caselas que o observado está mais longe do esperado. Aqui é observado, aqui é esperado. Então você vê essas 2 casinhas aqui. Essas caselas são as que estão mais distantes do esperado. É o que a gente chama de resíduo aqui. E então dá. É interessante para ver, né? Porque se está tendo seleção em favor de que genótipo ou contra que genótipo e assim por diante. Bom, nós mencionamos mutação, migração, seleção e o drift. Então vamos passar por cima dessas 4 coisas, mas eu imagino que todo mundo aqui está bem consciente disso, né? Então, mutação é sempre que tiver uma mudança, né, física, né, do gene. Então, vamos supor, pode ser um único nucleotídeo que era A e foi mudado para, sei lá, C. E pode ser uma inserção de um pedaço de DNA, duplicação e assim por diante. Mas o que acontece é que tem um indivíduo que tem tem 2 alelos, por exemplo, né? Se for num qualquer gênero que tem 2 alelos, quando ele vai produzir gametas, ele produz um gameta diferente, que ele nem tinha aquele alelo, é porque teve uma mutação. Tá? Então seria um novo alelo colocado. Pode ser um novo alelo na população, né? E pode ser também um alelo que já existe. O cara gerou um alelo que ele não tinha, mas já existe na população. Mas, em geral, como as mutações são muito raras, a gente pensa em mutação colocando um alelo novo na população. Então, assim, probabilidades de coisas de 10 a menos 9, 10 a menos 10, né? Em termos de SNP. Tá? E existem mutações que a gente tem muito interesse e estamos
às vezes selecionando, que nem chifre, ausência e presença de chifre, musculatura dupla. Essas são mutações, são uma única, que nem a da galinha, são características mendelianas, né? O dupla musculatura é um único gene. O chifre também, presença ou ausência, parece que é um gene só, dependendo da raça que você está, da espécie ou raça. Mas aí tem alguma coisa de botox e tal. Então, os 2, 3 genes, né? Poucos genes afetando uma característica dessa. Tá certo? Tá aí o exemplo de... E é uma mutação que interessante, foi encontrada já em diferentes espécies, né? Em bovinos, algumas raças, que nem a Blondec tem, Belgian Blue, acho que a Piemontese tem também, e depois em ovelhas, e inclusive em humano. Já nasceu uma criança com uma dupla musculatura e foram genotipar, e é exatamente o mesmo gene correspondente com essa mutação. Migração. Eu tenho uma população que tem uma proporção de, né, frequência genotípica qualquer. Se vem um grupo externo com uma proporção diferente, ele vai mudar a proporção, as frequências da população que eu tinha, né? Ou, se eu tiver uma população agora e tem uma migração, saem alguns indivíduos e o grupo que saiu tem uma frequência genotípica diferente do que eu tenho na população, também muda então quem ficou, né? Então, se eu tenho lá uma população das galinhas e eu vendo todas as galinhas brancas, muda a proporção genotípica do que eu tinha na população, tá? Então, vamos dizer, 0 é o índice aqui da população que eu tenho, que começou, e I são os imigrantes, estão vindo indivíduos de fora. Então, o que acontece? Se eu tenho um grupo de indivíduos com determinadas frequências, entra um outro grupo de um tamanho N, I, com uma outra frequência, a frequência resultante vai ser basicamente a média ponderada das frequências que eu tinha. Tá certo? Então, pensem nessas fórmulas aqui. Então, o número de indivíduos na minha população vezes a frequência alélica de um dos alelos lá, mais a frequência de indivíduos que estão chegando com a frequência alélica deles, dividido pelo número total de indivíduos agora na população. Seleção. Né? Obviamente, nós estamos favorecendo alguns genótipos, ou um genótipo, e assim favorecemos algum alelo, então vai aumentar alguns alelos e diminuir outros, né? No caso de 2 alelos, vamos pensar essa situação aqui de um caso extremo, onde o recessivo para um dos alelos, homozigoto nesse caso, não vivem, então não reproduzem, então não contribuem de maneira alguma com progênie para a próxima geração. Então, se eu tiver uma população com a frequência alélica do alelo deletério de 5%, né, seria 95% uma e 5% a outra, só que os indivíduos azinho a azinho não vão reproduzir. Então, no final, eu tenho essas 3 frequências genotípicas vamos dizer, o embrião pode ser gerado, mas depois não vive, dependendo do estágio que morre, mas eu tenho a geração dos ovos, né, nessa proporção, mas esses daqui não vivem. Então, a nova proporção vai ser 95 ao quadrado dividido pelos indivíduos restantes, subiu para 0,90. E o heterozigoto para 0,99. Tá? Então, essas são as frequências dos indivíduos que sobreviveram na próxima geração. Aí eu recalculo a frequência alélica e eu vejo que ficou agora 0,95 para 0,9524 para o alelo azão. Então, ele saiu de 0,95 e foi para 0,9524. E o outro, que era 0,05, a frequência do alelo recessivo, agora é 0,0476. Tá? Então, o que vai acontecer ao decorrer das gerações é essa queda na frequência do alelo azinho e o aumento do alelo azão. Veja que a queda do alelo recessivo é bastante grande nas primeiras gerações, se ele sai na frequência alta. Mas no momento que ele chega numa frequência baixa, que nem nós estamos a 5%, a queda já é muito pouca, né? Porque a maioria dos indivíduos que carregam o alelo azinho
vão ser os heterozigotos. E a seleção não atua neles, né? Porque é dominância completa nesse caso nosso, tá? Então, realmente fica difícil eliminar um alelo ruim. E olha que o nosso é deletério. Pode não ser deletério, vamos supor que diminua o fitness do indivíduo azinho. Ele não se reproduz na mesma intensidade dos outros indivíduos. Então, aí a queda vai ser ainda mais lenta, né? Então, veja que pode ficar realmente difícil você eliminar um alelo ruim na população. E essa é uma situação mendeliana, alelo deletério, né? Então, é o mais favorável que tem. Como é que as fórmulas fariam isso? No caso de geral, né, de um fitness, que eu falei para você, em vez de ser 1, 1, 0, dizendo que esses dois grupos reproduzem com a mesma intensidade e esse não se reproduz at all, é 0, né? Pode ser qualquer outra coisa, pode ser que isso aqui é 1.9.3, por exemplo. Então, isso aqui tem 90% de chance de acasalar e ter filho comparado com esse. E aqui seria 30% comparado com esse. Tá? Então, a gente usa esses Ws para ponderar. Então, a gente primeiro calcula o W de cada genótipo em relação ao W médio, né? De maneira que agora eles somem 1. E está aqui o médio, né? Ponderado pelas proporções de cada genótipo. E aí você calcula a frequência na geração seguinte para um dos alelos, igual a isso aqui. Tá? Então pensem, se o fitness do azão for maior que o azão-azinho e for maior que o azinho-azinho, o que acontece? Ou esse é igual a esse e maior que esse, que é o que a gente já fez do deletério, né? 1, 1, 0. O que acontece? Vai tender a fixar o azão, né? E eliminar o azinho, apesar de que a gente mostrou que é difícil zerar, né? Mas no infinito é essa a tendência. E se o fitness maior for do heterozigoto, o que acontece? Pensem nisso. Muito bem. Aqui estou só mostrando de novo as expressões, você pode olhar isso com calma. Uma outra coisa que a gente olha quando a gente faz um experimento, por exemplo, foi isso que o Mendel fez, né? E a gente, quando tem um experimento de análise de QTL, tem uma população de mapeamento, a gente consegue ver isso. A gente está acasalando indivíduos, fazendo F2, por exemplo, acasalando indivíduos F1 com F1, né? Começa com duas linhagens SS, Szinho, Szinho, tem heterozigotos, acasalo os heterozigotos, aí eu tenho essa segregação de 1 para 2 para 1, né? Que nós vimos antes. Então, esse é o esperado. O que está acontecendo? Se você tem um experimento desse tipo e você vê uma proporção completamente diferente ou distante do que esperava, é o que a gente chama de distorção de segregação. Tá? E é o teste Q quadrado que nem a gente faz para Hardy-Weinberg equilíbrio. Mas nesse caso, a gente já sabe as frequências alélicas. Quando eu casalo heterozigoto com heterozigoto, eu sei que a frequência alélica é 0,5, não preciso estimar. A única diferença, então, que tem do teste de Hardy-Weinberg equilíbrio é que a gente não precisa descontar grau de liberdade para estimar frequência alélica. Mas o resto é tudo igual. Tá certo? Seleção, estamos falando de seleção, distorção de segregação, quando a gente pensa em um locus, né, falando um gene. Mas em genética quantitativa, a gente trabalha com essas características complexas, né, moduladas por muitos genes, a maioria de efeito pequeno, né? E então é interessante ver esses experimentos de seleção. Então tem essa população de milho de Illinois, eles selecionaram para várias coisas, proteína, gordura. Aqui eu estou mostrando proteína. Então, eles dividiram a população em dois, selecionaram para mais proteína e menos proteína. E você veja, então, o efeito de seleção, né? Como que você sai de 10 e chega aqui a quase 30, mais de 25% de proteína. E quase linear. Outra coisa interessante que eles viram aqui, e nós vamos estudar, vai ter uma aula só de seleção, mas veja que a gente, em teoria, esperaria que a coisa
estaria desacelerando, mas parece que está. Continua linear. Obviamente, para menos proteína tem um limite, né? Nada pode ser menor que zero e mesmo tem um mínimo biológico, né, que tem que ter de proteína. Então, aqui você vê que não é linear, pelo menos nessa escala, né? Então, são coisas interessantes que a gente aprende com esses experimentos. E outra coisa que eles fizeram foi, estavam selecionando aqui, depois de 50 anos, já 50 gerações, eles falaram, e se a gente agora tentar selecionar de novo para baixo, baixa proteína, será que a gente consegue recuperar? E a mesma coisa para cima aqui. Porque eles falaram, se a gente for perdendo alelos que são responsáveis por baixa proteína, né, e fixar eles, eliminar eles, fixa para o outro alelo de alta proteína, não vai ter como voltar. Vai ter que esperar a mutação para poder voltar aqui, né? Mas não, parece que a coisa rapidamente foi capaz de voltar, em coisa de 15 anos já estava no nível quase da outra população, né? E essa aqui foi subindo, né? Eles fizeram a mesma coisa no grupo de baixa proteína, começou a selecionar de volta para alta proteína e parece que a taxa de crescimento está bem parecida com essa aqui, né? O drift agora. E esse é que o pessoal fica sempre pensando, mas não entende direito. Imagina o seguinte, se eu tenho indivíduos, se eu tenho 4 indivíduos na minha população, um é azão, 2 são azão-azinho e 1 é azinho-azinho. Está exatamente na proporção esperada de Hardy-Weinberg equilíbrio, e se eu tiver com acasalamento ou acaso e tiver sem mutação e sem migração, eu estou justamente numa situação de Hardy-Weinberg equilíbrio, exceto que eu tenho um tamanho amostral finito. No momento que eu acasalar esses 4 indivíduos ao acaso, e cada um tem um número diferente de filho e tal, a proporção de azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho na geração seguinte pode mudar, porque não vai, é muita sorte dar exatamente a mesma proporção, por causa do o que a gente chama de amostragem mendeliana, né? Por acaso pode ter todo mundo azão-azão na próxima geração. Pode ser que todo mundo seja azão-azinho, ou meio a meio e tal. Então, essa mudança na frequência genotípica e frequência alélica, simplesmente porque a gente trabalha com populações finitas, é o que a gente chama de drift, tá certo? Então, e eu posso ter uma população exatamente, um grupo de vaca, exatamente no Hardy-Weinberg equilíbrio, a cobra picou uma azinho. No momento que essa vaca morreu, então já não estou em equilíbrio. Então, essas coisas ao acaso que acontecem é o que a gente chama de drift, tá certo? E é aqui, a probabilidade, então, quando você tem um número finito N, e a gente usando a distribuição binomial, né, a amostragem de alelos de uma geração para outra, a gente vê que tem a variabilidade e pode, então, dificilmente vai ficar igual, né? Vai ter algum tipo de diferença nas frequências da geração atual e a próxima. Tá bem? Então, estamos usando a distribuição binomial. Dá uma olhadinha aí, pensa nisso, a gente pode discutir depois quando a gente se encontrar. Tá bom? Então, o que acontece na vida real é que as populações, mesmo se tiver sem seleção, sem mutação e sem migração, as frequências alélicas estão variando aleatoriamente para cima e para baixo. Pode subir, pode baixar e assim por diante. Simplesmente por esse efeito de amostragem de alelos de uma geração para outra. Tá? E é interessante de pensar que quando você tem... Então, eu estou saindo com ponto 5 aqui. Ponto 5 a frequência alélica, né, de cada um dos 2 alelos. Isso aqui vai oscilar para cima e para baixo e, eventualmente, vai fixar. Então, ou ele vai bater aqui, e aí ele fica, ou ele vai bater lá. Então, ele vai fixar um dos alelos. Tá? Se não tiver nenhuma outra força, for só o drift, ele vai, mais cedo ou mais tarde, fixar um dos 2 alelos e a chance de fixar vai ser igual se sair de ponto 5. Se eu sair de ponto 9, a chance de fixar o alelo que está com ponto 9 é 90%. A chance de fixar o alelo que está com ponto 10 é 10%. Mas ele vai oscilar aqui e pode fixar aqui embaixo
ou pode fixar lá em cima. Tá? E a chance, assim, quantas gerações vai demorar para fixar, é uma variável aleatória, mas a tendência é que populações menores fixam mais rápido. As populações maiores vai demorar mais tempo, né? E a população infinita, aí não fixa nunca, não tem drift, ele ficaria exatamente 0,5, tá certo? Nós temos um exemplinho em R, depois eu passo para você, para usar. Aqui, estamos fazendo essa simulação usando o binomial e eu quero que vocês gerem exatamente esse gráfico aqui, tá? Vocês podem mudar a frequência alélica, vocês podem mudar o tamanho da população, e aí a gente vê os diferentes gráficos. Eu quero fazer isso aqui com vocês depois, tá bom? E se quiserem tentar já, podem fazer também. Então, o que eu falei para vocês, quando N é large, o drift é esperado para ser bem pequeno, né? E a chance de fixação é justamente a frequência alélica. Tá? E o tempo esperado de fixar é 4 vezes a população. Tá? Então, se eu tiver uma população de 10 galinhas no meu fundo de quintal, eu espero que em coisa de 15, 16 gerações eu vou perdendo alelos, né, que vão fixando. Ela vai ficando é tanto inbreeding também, vai ficar uma linhagem pura. E o problema é que vai fixando para alelos ruins e, em geral, os animais muito homozigotos, né, são mais frágeis, têm um fitness menor. Tá? Agora, uma população já de 100 indivíduos, vai 400 gerações. Né? Então, assim, a gente, num programa de melhoramento nosso, se não contar seleção, por exemplo, e imigração, o drift não vai fixar muita coisa no período que a gente estiver trabalhando, né? Mas ele é muito importante, sim. Imagina para indivíduos que trabalham com animais de zoológico, tem lá um casal, 10 animais, né? Por isso que essas populações que estão sendo monitoradas, com a população em extinção, né? Quase extintos, tamanho amostral muito pequeno, tamanho populacional muito pequeno, então o drift pode ser um problema grave mesmo. Então, por isso que zoológico às vezes troca, empresta macho, né, de leão de um para o outro, para trazer genes novos e tentar aumentar o tamanho da população, né? O tamanho efetivo. Agora, eu quero que vocês pensem, eu não vou discutir isso em detalhe agora, mas veja que as 4 forças, né, seleção, drift, migração e mutação, estão atuando simultaneamente em cada população. Então é aquela guerra, né? São forças atuando para aumentar um alelo ou diminuir aquele alelo. Então as forças podem estar juntas ou em direções contrárias, né? Então é interessante você pensar. Então existe muito trabalho, principalmente com seleção e drift, né? Ou drift e mutação, e seleção e mutação, né? Para a gente pensar cada mutação que ocorre e que for favorável, qual a chance que você consegue, com seleção, trazê-lo para uma frequência maior? Sendo que o drift, né, é uma força grande. Quando você tem uma única cópia de um alelo, vamos supor que eu tenho 100 indivíduos na minha população, 200 cópias iguais do mesmo alelo. Aí uma mutação. Então eu tenho 99 cópias de um alelo e uma única cópia do outro alelo. A chance desse alelo novo sumir por drift é 1 sobre, 200, né? 100 indivíduos, 2 alelos cada um. Então, o drift é muito forte nesse caso, né? Aleatoriamente, porque a frequência pode ir para cima e para baixo, mas se ela for para baixo, só falta um alelo sumir, né? Então, o drift é importante nesse caso. Então, existem várias coisas que o pessoal estuda como é que são essas forças interagindo entre si, tá joia? O Kimura, que inclusive é que tem o livro junto com o Jim Crow, né? Crow e Kimura estudou muito essa parte de seleção e drift, tá bom? Eu acho que eu vou pular isso para não ficar muito longo, mas é uma coisa interessantíssima se você está interessado em genética de populações, tá? Bom, nós vimos que as forças que afetam frequência
genotípica e, por isso, mudam as frequências alélicas, né, que são a mutação, migração e drift, mas tem outras coisas que podem mudar a frequência genotípica, que é você fazer inbreeding e outbreeding. E às vezes a frequência alélica não vai mudar, porque se eu tiver indivíduos, vamos de 3, eu tenho as galinhas de 3 cores. Se eu acasalar somente indivíduos da mesma cor, eu estou fazendo um tipo de acasalamento, né? Mas todo mundo está ainda acasalando e tendo progênie, né? Então a frequência alélica não muda, mas a frequência genotípica muda. Então, se eu fizer o inbreeding, que é acasalar indivíduos mais aparentados entre si, eu vou aumentar a proporção de homozigoto. E se eu fizer o outbreeding, eu aumento a proporção de heterozigoto. No caso das galinhas, se eu acasalar só em galinhas de mesma cor, quando acasalar branco com branco, só dá branco. Quando acasalar preto com preto, só dá preto. Quando acasalar azul com azul, dá 1 para 2 para 1. Então, veja que a proporção de homozigoto começa a sumir, né? E o outbreed seria o contrário. Você vai acasalar indivíduos branco com preto. Então, vai dar tudo azul, aumentando os homozigotos, os heterozigotos. Tá joia? Mas, de novo, o inbreeding ou o outbreeding, por si só, não muda a frequência alélica, tá? Eles mudam a frequência genotípica. Bom, nós estamos falando muito de locus e pensando em 2 alelas, então é o típico caso de marcadores SNP, né? Mas em situações mais gerais, nós temos haplótipos, ou então mais de um alelo para cada locus, né? Então pode ser uma combinação de SNPs fazendo um haplótipo, ou pode ser diferentes marcadores, né? Microsatélite, por exemplo, e eu tenho vários alelos para cada marca, cada locus, né? E se usa muito essa análise com múltiplos alelos, tá? Depois a gente vai ver alguma coisa, mas aqui um exemplinho onde, se eu puder, se eu sei a fase, por exemplo, esse indivíduo é 4,6 para esse locus aqui, e ele é 3,5, vamos dizer, alelo 3, alelo 5 aqui. Quando eu falo que eu sei a fase, é que um gameta, ou um cromossomo dele está com o alelo 4, 4, 4, 3, 2, e o outro está com 6, 6, 5, 6. Então, eu tenho uma informação adicional aqui. Eu não só sei que esse indivíduo é heterozigoto 4, 6 e heterozigoto 4, 6 para esses dois marcadores, mas como eu sei que o 4 está no mesmo haplótipo, o mesmo cromossomo com o outro 4, e o 6 com 6, né? E aí eu consigo, se eu estiver sequenciando, por exemplo, progênie e fazendo phasing, aqui eu posso ver que um haplótipo é justamente uma herança inalterada desse haplótipo, né? Mas o outro foi 4, 4, 3, 5, de maneira que ele recebeu 4, 4, 3 e aí teve um crossover e esses 5. Então um haplótipo recombinante agora, né? E se usa muito isso em medicina, principalmente para características mendelianas de doença, né? Eles fazem muito isso para tentar descobrir onde estão essas mutações e também os indivíduos se carregam ou não para fazer aconselhamento para reprodução, né? Bom, então o haplótipo basicamente é como a gente usa um locus com múltiplos alelos, tá? Então, NI aqui é o número de alelo para cada um desses haplótipos, tá? E o número total de possíveis haplótipos, então pensando nos homozigotos, heterozigotos. E, desculpa, o número total de genótipos seria esse aqui, ó, T mais 1. E aqui é diferentes números de haplótipos. Então, eu tenho que pensar quantos alelos, quantas variações eu tenho para o primeiro SNP, por exemplo, o segundo e assim por diante, são os números de alelos e aqui o número de genótipos. Tá bom? Então, um exemplo aqui com 3, onde N1 é 4, N2 é 2, N3 é 3. Então, faço uma continha e vejo que tem 24 diferentes haplótipos possíveis. Não que todos vão estar presentes na população, pode ser que não,
mas há a possibilidade de combinar 4 vezes 2 vezes 3, 24, e dá 300 possíveis genótipos. Tá joia? Agora, link em desequilíbrio. Ele vai te falar que se tiver link em desequilíbrio, vamos supor, estou olhando esses dois locos aqui, loci. Se eles tiverem link de equilíbrio, fala que a segregação aqui é independente dessa, como se fossem dois alelos, dois loci em cromossomos diferentes. O que acontece com um não dá informação para o que acontece com o outro. Quando tem link de desequilíbrio, você pode ter a frequência de haplótipos 7 e 8 é maior ou menor do que o produto das frequências alélicas. Tá? Se eu tiver equilíbrio, você me fala qual é a frequência do 7 e a frequência do 8, eu multiplico as duas frequências, me dá a frequência de haplótipos 7 e 8. Mas, na realidade, a frequência na população do haplótipo 7 e 8 pode ser maior ou pode ser menor do que o esperado se tiver equilíbrio. Então, nesse caso, é que tem desequilíbrio. Tá? Diferentes forças causam link de desequilíbrio e nós podemos discutir isso quando a gente se encontrar, mas seleção, mutação, tudo isso causa desequilíbrio. Tá? Um bottleneck, uma redução na população, no número de indivíduos na população e assim por diante. Bom, está aqui a definição. Então, a probabilidade de um haplótipo AB, se tiver equilíbrio, é o produto das frequências alélicas. Sempre que tiver uma diferença entre a probabilidade do haplótipo e o produto das frequências alélicas, é que nós temos um link de desequilíbrio, que a gente pode falar positivo ou negativo, se esse aqui for maior ou menor do que o esperado. Esperado dado o equilíbrio. Tá? Agora, que nem a gente falou com Hardt-Weinberg equilíbrio, quando você tem uma população em qualquer situação, né, de frequência alélica e genotípica, quando a gente faz uma geração de acasalamento ao acaso, a gente restabelece as proporções de Hardt-Weinberg equilíbrio. Né? O que acontece com o link de desequilíbrio? Será que ele também fica tudo em equilíbrio quando você faz uma geração de acasalamento ao acaso? A verdade é que não. Tem um decay, ele tende a diminuir com acasalamento ao acaso, mas ele não acaba, é assintótico. Então, aqui, ó, na geração seguinte, a geração 1, a geração 0 é a atual. Eu tenho uma probabilidade do haplótipo AB e eu tenho o produto das duas frequências alélicas. Né? A probabilidade do haplótipo AB na geração seguinte, ele vai ser a probabilidade que eu tinha se não houver recombinação. Né? Não pode ter o crossing over entre A e B. Na verdade, é um número ímpar de crossing over. Ou, se tiver a recombinação, é a probabilidade de, por sorte, pegar um A e um B junto. Né? Então, essa é a probabilidade do AB na geração seguinte. Então, daqui a gente consegue ver qual que é a geração. Se eu estou em Hardt-Weinberg equilíbrio, as frequências alélicas não mudam. Então, esse aqui é o desequilíbrio na geração 1, que é isso aqui. Ó. Então, o desequilíbrio na geração 1 é 1 menos a taxa de recombinação vezes o desequilíbrio da geração anterior. Tá? Então, isso que acontece se você for pensar na geração 2, 3, 4. Então, depois de algumas gerações N, o desequilíbrio vai ser 1 menos R power elevado a N. Tá? Então, o acasalamento ao acaso é uma força para reduzir o desequilíbrio de ligação. Mas, obviamente, tem outras forças tentando aumentar. Né? Então, pode ser uma mutação, pode ser seleção e assim por diante. Tá? Aqui nós estamos mostrando simplesmente o efeito do acasalamento ao acaso. Bom, então eu termino aí com... Se você acabou assim, tá? Foi muita informação, tranquilo, pode assistir de novo e a gente vai discutir, traga as perguntas e claro, um curso rápido, que nem esse nosso, de uma semana, e a gente vai ver tópicos tão diferentes, de modelo linear, genética e população,
inferência bayesiana, análise de QTL, seleção genômica. Cada tópico desse dá para ter um curso inteiro de um semestre, né? Então, a ideia de um curso é de dar uns conceitos básicos e servir como um guia para você ir buscar material, estudando a parte que você está mais interessado. Tá certo? Mas era isso que eu queria falar de genética de populações. E agora nós vamos entrar um pouco em genética quantitativa mesmo e depois falar de modelagem propriamente dita. Tá joia? Bom, a gente se encontra então na sessão live e aí discute, tragam as perguntas, tá bom? Nos vemos. Tchau, tchau.